Parte 3. Tornando-se uma mulher madura. Nossas provações devem causar-nos alegria e glória, pois devemos compreender que Deus está nos tornando fracas para conceder-nos o poder de Cristo. Ele nos ensina a não gloriar-nos em nossa vitalidade insignificante, egocêntrica e enganosa, mas em sua força todo-poderosa que nunca falha. Tornando-se uma mulher madura. Capítulo 9. A caminho da grandeza. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1:4. Um de meus ministérios no passado era orientar esposas de alunos do seminário. A esperança que nossa equipe feminina do corpo docente tinha para essas mulheres era vê-las crescer no Senhor. Queríamos também oferecer alguma preparação básica para um leque amplo de oportunidades de ministério, a fim de dar às participantes alguma experiência antes de irem para os primeiros ministérios dos maridos. Nosso objetivo era preparar essas mulheres para servir de algum modo no lugar em que Deus as guiasse, fosse uma igreja, um campo missionário ou uma organização cristã. O que oferecíamos era um programa de discipulado de 3 anos, para aquelas que quisessem treinamento. Muitas mulheres de várias procedências, níveis de experiência e amadurecimento diferentes vieram às nossas classes. Algumas bastante animadas e outras apenas porque os maridos pediram. Em determinado ano, formamos o que eu chamaria de uma esposa relutante de seminarista. Ela comparecia aos encontros e aulas, mas definitivamente deixava o coração em outro lugar. Na verdade, não participava nem contribuía, por estar claramente desinteressada. Quando o marido diplomou-se, eles foram para o seu primeiro cargo. Depois de 1 ano, voltaram para uma visita e recebi um telefonema dela pedindo um encontro. Tudo o que posso dizer é que uma mulher muito diferente veio encontrar-se comigo. Sentadas à mesa em minha cozinha, fiquei observando uma nova mulher, uma mulher humilde que tinha agora necessidade de aprender. Ela estava suplicando: "Pode me ajudar? Tem algo a me ensinar? Posso obter cópias do material distribuído em nossas reuniões? Joguei os meus fora. Desculpe." Depois disso, ela me contou. Em menos de 1 ano, as pessoas em nossa nova congregação descobriram que eu não tinha nada a oferecer. Estava apenas agarrada às abas do paletó de meu marido. Não tinha nada a dar. Ouvi certa vez a mulher amadurecida de um pastor dizer: "A congregação merece uma esposa de pastor com alguma maturidade espiritual." A esposa do pastor não será geralmente o gigante líder espiritual que seu marido é, mas deve haver alguma maturidade. Quando a mulher desinteressada em nossa classe no ano anterior viajou ao lado do marido, ela parecia adequada e sensata ao abrir a boca. Porém, quando as pessoas em sua nova igreja se aproximaram mais dela, bem lá no fundo havia pouca ou nenhuma substância. Agradeço a Deus porque Ele trabalhou em seu coração para gerar o desejo de crescer e servi-lo, e a seu povo de maneira mais abrangente. Olhando no espelho, o plano de Deus para nós, suas filhas, envolve serviço, que requer crescimento e maturidade, coisas que ocorrem como resultado de provações e testes. Ninguém deseja ser imaturo, incapaz de lidar com novos desafios e mal equipado para servir a outros. Como, porém, aprendemos a perseverar em nossas aflições e aceitar as instruções e planos de Deus para o nosso crescimento? Maturidade é aceitar que virão provações, aceitá-las como uma atitude alegre, atravessá-las até o fim e permitir que Deus nos aperfeiçoe. É assim que a maturidade e o serviço são cultivados. Tiago nos diz que provações virão. Ele diz também como abordar nossos testes e como suportá-los
com sucesso e colher os benefícios que Deus guardou para nós ao final. Tiago diz para sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e logo se esquece de como era sua aparência. Tiago 1, 22, 23. Vamos então olhar no espelho das instruções de Deus e fazer alguma coisa. Rumo ao serviço. Reflita um momento sobre a sua vida e suas provações. Quando reflito sobre a minha, vejo isso. Estou caminhando, ocupada com minhas responsabilidades e as inúmeras tarefas diárias. Você sabe como as suas. Em seguida, algo acontece. Enquanto prossigo, encontro uma provação que aparece do nada. Inesperada, sem aviso. Estou simplesmente caminhando e lá está ela. É como chegar subitamente à ribanceira de um rio. Ali está ele, bem na minha frente, impedindo o meu progresso. Posso caminhar para trás, entrando em território familiar, perdendo a ocasião de progredir. Ou posso arriscar-me a entrar diretamente na água, diretamente na provação. A última é evidentemente a escolha mais difícil, mais perigosa. Todavia, entrar na água dessa prova é a escolha certa, porque é a escolha de Deus e seu plano para a minha vida. Ele quer que eu avance e continue até o outro lado. Quer que confie nele e cresça. O que há do outro lado do rio? Da provação? Vitória, crescimento, maturidade, força, experiência, poder de resistência. Uma contribuição maior para os propósitos de Deus e de seu povo. Você concorda comigo? Está parada na praia de um desafio? Essas são as boas notícias. É aqui que os ensinamentos de Tiago 1, versículos 2, 3 e 4, vêm resgatá-la. Eles mostram um caminho para maior crescimento e serviço. À beira do rio é o nível de crescimento em que você se encontra. Imóvel na margem, olhando para a água. Você precisa compreender que é necessário atravessar para encontrar o ponto de maior utilidade. A única maneira de fazer isso é usando as 3 pedras que Deus colocou na água. 3 pedras que revelam o caminho dele para atravessar a sua aprovação. Primeira pedra. Aproxime-se de cada aprovação com alegria. A primeira coisa que você tem a fazer quando encontrar qualquer dificuldade é adentrar no terreno de seu teste com alegria no coração, conforme as palavras de Tiago. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago 1:2. Segunda pedra. Fique firme em meio a cada provação. Saber que a provação da vossa fé produz perseverança capacita você a atravessar cada problema e crescer em maturidade e serviço ao final. Tiago 1:3. Terceira pedra. Colabore com o plano de Deus. Desde que cada provação seja sinônimo de crescimento, aprenda as lições de Deus nas situações difíceis. O alvo dele para você, sua filha, é aperfeiçoá-la e assegurar condições para que se desenvolva plenamente. Tiago ensina: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1:4. O verbo dever indica que Tiago nos estimula a permitir que nosso poder de resistência, quando permanecermos firmes em meio à provação, realize o seu trabalho. Ele nos chama para submeter-nos, para dar lugar a algo superior ao nosso conforto pessoal e posição na vida. A mulher espiritualmente madura aceita o seu teste, permitindo que Deus e suas provas trabalhem nela. Essa rendição pessoal é similar ao ato de dar passagem a outro carro quando estamos dirigindo.
Quando vamos à igreja, eu e minha família, diante de uma placa indicando que a preferência não é nossa, diminuímos a velocidade e damos passagem a pedestres, bicicletas, motocicletas, carros e algumas vezes até um caminhão de 18 rodas. Cedemos passagem, não importa quão grande ou pequena seja a pessoa ou o veículo em nosso caminho. Por quê? Por causa das instruções na placa. Obedecemos também aos que têm autoridade sobre nós. Se a polícia nos seguisse com as luzes piscando, nós pararíamos. Obedecemos à polícia e seguimos as suas instruções. Da mesma forma, Tiago nos diz que, como cristãos, devemos obedecer a Deus, às suas provas da nossa fé, aos seus caminhos e às suas lições. Devemos permitir que a perseverança tenha ação completa. Devemos colaborar inteiramente com Deus enquanto Ele constrói nosso caráter. Infelizmente, em vez de permitir ou obedecer, às vezes fazemos o oposto. De fato, pensei em pelo menos 7 formas comuns de adiar o nosso crescimento espiritual e deixar de crescer no Senhor. Ao identificar aquelas que estão entre suas tendências, você poderá se precaver para eliminá-las. 7 maneiras de falhar nos testes de Deus. 1. Resistir. Muitas vezes acabamos dizendo não a Deus. Não vou fazer isso. Não vou aceitar isso. Não vou para lá. Lutamos contra o teste à nossa frente. Porém, Deus está nos pedindo para fazer o oposto. Permitir que a paciência faça seu trabalho perfeito, quando devemos obedecer à atividade que nos aperfeiçoa. Sei que você já foi ao dentista e está familiarizada com esta cena. Você se encontra na cadeira do dentista, indefesa. Há toda uma parafernália dentro da sua boca e pendurada nela. Sem querer, você vai fechando a boca, até que o dentista exclama: "Relaxa, abre a boca, senão não posso fazer o meu trabalho. Será menos estressante e dolorido se você relaxar." As provações que encontramos são semelhantes a essa situação. A mulher que está crescendo espiritualmente se submete ao seu teste. Ela afrouxa a mão protetora e deixa de enfatizar suas preocupações, seus temores, permitindo que o teste faça o seu trabalho. Ela se submete a Deus e deixa que os planos se realizem. Só então a obra de Deus nela e por intermédio dela será realizada. O profeta Jonas do Antigo Testamento nos mostra como é resistir à vontade e ao trabalho de Deus. A tarefa de Jonas era simples: levar uma mensagem de juízo ao povo da Assíria em sua capital Nínive. Esse encargo se tornou uma verdadeira provação. Jonas sabia que Deus acabaria mostrando sua misericórdia àqueles inimigos do povo de Jonas. Jonas 4:2. Por ser gracioso e compassivo. Em vez de submeter-se ao plano de Deus para sua vida como profeta e ao plano gracioso de Deus para os assírios, Jonas decidiu resistir. Ele fugiu de Deus. Era pelo menos o que pensava. E do serviço. Devemos confiar em Deus em cada dificuldade e cada tribulação. Precisamos fazer de coração a vontade de Deus. Você já deve saber o que aconteceu em seguida. Jonas embarcou em um navio que ia na direção oposta a Nínive para resistir à ordem divina. Deus usou meios drásticos para advertir Jonas. Arranjou para ele que um grande peixe engolisse Jonas e ele depois o cuspiu na praia, de volta a Nínive. Deus fez o seu profeta mudar literalmente de atitude, de maneira que Jonas viesse a cruzar o seu rio e, confiante e obedientemente, pregasse a mensagem que lhe fora confiada. O resultado? Jonas foi incrivelmente útil, instrumento de Deus para que milhares de habitantes de Nínive se arrependessem, escapando assim do juízo devastador. Do mesmo modo que Jonas, devemos confiar em Deus em toda dificuldade e tarefa árdua,
devemos fazer de coração a vontade de Deus. Efésios 6:6. Ele nos ajudará na travessia e nos fará crescer espiritualmente durante o processo. Nossa obediência para entrar, permanecer e passar pelas provações produzirá uma peça acabada e magnífica. O que Deus graciosamente fizer por nosso intermédio, irá proclamar seus louvores através dos séculos. 2. Recuar. Algumas vezes falhamos em fazer a vontade de Deus recuando de nossas provações. Achamos que não iremos vencer o que nos enfrenta. Ficamos com tanto medo que vamos para a cama, tomamos alguns comprimidos, telefonamos e cancelamos compromissos, só para não ter de enfrentar pessoas ou responsabilidades. Cada teste é um teste de fidelidade. Algumas vezes, tudo o que Deus requer de nós é que compareçamos, que estejamos onde dissemos que estaríamos, que mantenhamos o compromisso firmado, completemos a carreira. Em vez disso, recuamos. Anime-se. Estamos aprendendo a avançar. A mulher espiritual em crescimento submete-se ao seu teste. Mesmo com medo e tremendo, ela entra no rio, deixando de lado seus temores e substituindo-os pela fé, trocando o seu temor pela confiança. Ela enfrenta seus prolongados desafios confiando no Deus que os coloca à sua frente, no Deus cuja graça é na verdade suficiente para vê-la passar por tudo quanto lhe pedir. A mulher que quer crescer no Senhor pisa fielmente nos degraus que a levam pelo caminho de Deus em suas provações. Ela aguarda alegremente a perseverança e a maturidade que a esperam. Já basta, Senhor, tire agora minha vida. Essas palavras parecem vir de um homem que enfrentou e derrotou 850 profetas no Monte Carmelo. Elias havia cruzado muitos rios. Ele confiara em Deus muitíssimas vezes, sendo seu instrumento para realizar milagre após milagre. Agora, porém, pronunciava palavras de desânimo e abatimento. 1 Reis 18 e 19. O que acontecera para levar Elias ao desespero? Ele tirou os olhos de Deus e fixou-os em sua última provação, uma mulher, a rainha Jezabel, e sua ameaça sobre a vida dele. Como Deus tirou Elias de sua depressão? Confrontando-o com uma necessidade, a fim de que voltasse à sua missão de servi-lo. O Senhor queria que Elias atravessasse o seu próprio rio e continuasse o processo de amadurecimento que estava operando em sua vida. Elias precisava saber que Deus ainda não terminara a sua obra nele. A capacidade de seguir em frente era o segredo de seu serviço para o Senhor. Deus é fiel e o tempo dele é perfeito. Ele sabe o que está fazendo e como irá nos aperfeiçoar, fortalecer-nos e nos tornar completa. Como Elias, nós nos cansamos, sentindo-nos esmagadas. Às vezes, não conseguimos enxergar a saída de uma dificuldade ou modos de passar por ela. Pensamos que seria melhor estar mortas, ser poupadas do sofrimento, da tristeza e das exigências penosas da vida deste mundo. Achamos que seria melhor desistir, em vez de tentar seguir adiante, esforçando-nos e gastando nossas energias para servir a Deus e a outros. Mas Deus é fiel e o tempo dele é perfeito. Ele sabe o que está fazendo e como irá aperfeiçoar-nos, fortalecer-nos e nos tornar completas, sem faltar nada. O que quer que você esteja enfrentando hoje e a cada dia, lembre-se da promessa de Deus. Tenha certeza de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Filipenses 1:6. Dando um passo à frente,
Vamos prosseguir em nossa lista do que precisamos observar para não falharmos nos testes de Deus no capítulo seguinte. Por agora, faça uma pausa e se analise um pouquinho. Você é uma aprendiz ou uma apressada? Você sente a necessidade de aprender e crescer? Ou gostaria de sair de onde está, encerrando logo este dia ou esta provação, custe o que custar? A esposa do jovem aluno do seminário não desejava estar presente àquelas reuniões de discipulado para mulheres. No entanto, 1 ano depois, ela tornou-se uma aprendiz, sentindo necessidade de conhecimento. Desejava realmente ajuda, força, fé e evidência do poder de Deus operando em sua vida. Se nesse ponto em sua vida e em seu crescimento espiritual você sente essa ânsia para que tudo mude de uma vez só, ou seja, está apenas esperando que algo termine ou melhore, enfrente isso agora. Erga os olhos, ore, diga a Deus como se sente e qual o motivo. A seguir, peça ajuda a Ele, pois sua ajuda está sempre disponível e sua graça é sempre adequada para capacitar você a entrar no rio de sua provação e avançar. Não importa qual seja o custo ou a dor temporária de suas provações, Deus promete maturidade, serviço e um conhecimento mais profundo dele. Se for uma aprendiz, agradeça a Deus por essa atitude, mantendo-a sempre presente mediante oração e confiança perseverante nele. Você talvez ache útil também manter um registro da capacitação diária de Deus e das lições que está aprendendo. Um registro para encorajá-la e motivá-la. O salmista nos aconselhou a não esquecer de nenhum só de seus benefícios. Salmo 103, 2. Você quer o que está no final de suas provações? A lista de bênçãos é interminável. Ela inclui mais semelhança a Cristo, crescimento espiritual, maior conhecimento de Deus, fé mais profunda nele, caráter forte, aprovado, sabedoria, experiência e desejo de ajudar outros. Não deixe de dar o passo seguinte em sua aventura no propósito de Deus para você e no uso que Ele faz de você. O apóstolo Paulo colocou nossas dificuldades presentes em perspectiva, porque a nossa leve e momentânea provação produz para nós eterno peso de glória. 2 Coríntios 4, 17. Não importa qual seja o custo ou a dor temporária de suas provações, Deus promete maturidade, utilidade e um conhecimento mais profundo dele. Algo que pode ser usado para ajudar outros. O apóstolo Paulo louvou: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Você deseja grandeza? As bênçãos de Deus? Tome então cuidado para aceitar e lidar com os testes que se apresentarem em seu caminho. Entre de boa vontade no rio de cada provação. Faça a travessia e obtenha grandeza no serviço para o seu Senhor e para outros. Muitos cristãos procuram um meio fácil de deixar essa vida. Eles acham que se não tivessem de carregar fardos, poderiam viver agradavelmente e ser bem-sucedidos. Essas pessoas não compreendem que Deus costuma nos conservar alertas espiritualmente ao nos manter fisicamente frágeis. O peso da provação faz que nossos pés espirituais se movam.